Glória a Deus, estamos ao vivo, agora sim, estamos ao vivo. Deus abençoe sua vida, sejam todos bem-vindos, tanto aqueles que vão ver online como os que vão acompanhar depois pelas redes sociais. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar o Senhor nesse momento, mais um culto de terça na palavra. Bruno, seja bem-vindo e vamos consagrar ao Senhor mais um culto online aí, uma live de terça na palavra, que a gente pode fluir na palavra do Senhor, aprender mais de Cristo, ser mais dele, crescer mais nele, que ele possa fazer aquilo que ele quer nos nossos corações, que ele possa contemplar a vontade dele em nós. Então vamos orar, vamos consagrar ao Senhor este momento. Querido Senhor, graças te damos. Te louvamos em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós te louvamos em nome de Jesus pela tua graça sobre nós. Nós te louvamos em nome de Jesus pelo teu poder sobre nós, pelo teu favor sobre nós, pela tua misericórdia. Senhor, que a gente possa esquecer nesse momento tudo que está lá fora, seja trabalho, seja faculdade, seja estudos, escola, o que quer que seja, dificuldades, lutas, que todos nós possamos concentrar agora no teu coração, no teu reino, na tua palavra. Fala conosco. Conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, e enche-nos do teu Espírito Santo. Nós queremos orar, Pai, por um coração quebrantado no Senhor, um coração quebrantado, um coração cheio de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, sejam bem-vindos, outras pessoas que estão entrando aí pelo Instagram, meu Instagram pessoal, da Lagoinha, né? Lucena, seja bem-vinda. Miriam, minha prima, já está aí. David, Bruno, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho esse volume. Benção. Irmãos, hoje eu quero ministrar algo que fala muito forte na minha vida, na condução da minha vida, naquilo que eu quero ser e servir ao Senhor. Eu quero compartilhar com você. Eu quero que você cresça nesse conhecimento, que você absorva no seu coração, assim como Deus tem ministrado no meu, sabe, há algum tempo. O tema desse estudo aqui é... Peraí, só... Amém. Vai orando em línguas aí. O tema desse estudo é: Deus vai realizar o seu sonho. Só que não. Vamos meditar nisso daqui. Será que Deus vai realizar os meus sonhos, os meus anseios? O Senhor é bom, irmão. O Senhor é bom. Ele tem o melhor. Vamos meditar nisso daqui. 1 Filipenses, capítulo 2, versículo 13. A palavra de Deus diz que é Ele que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. O sonho, Ele quer colocar no seu coração, no meu coração. A capacitação para efetuar, a capacitação para você viver o sonho dele, viver aquilo que Ele preparou para você, Ele também vai dar. Vai dar o sonho, vai dar o projeto, mas vai dar também as ferramentas para a gente cumprir aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Minha mãe entrando aí, Deus abençoe. Ações da nossa alma que simplesmente não procedem de Deus. Há sonhos nossos que não são de Deus, não procedem do Senhor. Simplesmente isso. Provérbios 16, no versículo 1 diz: o homem pode fazer planos, mas é o Senhor que dá a resposta certa. E Provérbios 16, quer ver? Tem um outro. Deixa o outro para depois.
Só esse aqui por enquanto, Provérbios 16:1. Agora, olha que interessante. Às vezes a gente fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu planejei isso para minha vida, eu fiz esses planos, eu tenho esses projetos. Como eu acabei de dizer, quero focar nisso aqui por enquanto. É do coração do homem fazer planos, mas é o Senhor que dá a resposta certa. Jeremias 10:23 diz, eu sei, ó Senhor, que as nossas vidas não nos pertencem, não podemos nem sequer planejar o nosso próprio caminho. Então, fazer planos, irmãos, não é proibido, não é errado você fazer planos, você almejar algo, mas o que nós vamos ver aqui em todo o tema do que eu vou falar é de buscar no coração de Deus qual que é a vontade dele, porque Ele opera em vós o querer e o efetuar, Ele vai dar as ferramentas necessárias. Alguns dos nossos planos não vão dar certo, não temos as ferramentas, Deus não vai dar as ferramentas, Ele não está comprometido com alguns dos nossos sonhos e com alguns dos nossos planos. Será que o que a gente planejar vai acontecer? Se a gente se esforçar bastante, poxa. Vamos ver, Tiago 4,13. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser. Ó, o Brunão, Deus abençoe sua vida, Brunão, saudade de você, querido, seja bem-vindo. O outro Bruno, né, que é o X-Tudo, Tia Wanda está entrando, Deus abençoe. Então, como eu disse aqui, esse texto ele é icônico, ele mostra que talvez os nossos planos que a gente fez com tanto esmero, com tanto cuidado e planejou, será que Deus abona ele? Será que está dentro de Filipenses 2,13? É o Senhor que opera em vós o querer e o efetuar. Será que esse é o querer de Deus? Será que esse foi o sonho de Deus para mim e para você? Aqueles que dizem, iremos, Tiago 4,13, repetindo, iremos para tal lugar, faremos negócio, teremos lucros. Não, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês não passa de neblina, parece por um instante logo dissipa. Vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isso e aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Não podemos garantir nada, irmãos. Não podemos garantir que vamos fazer isso ou aquilo outro. Eu vou fazer um negócio, vai dar certo. Não podemos. Se Deus quiser, estaremos vivos. Se quer, estaremos vivos. E se Ele quiser também, nós vamos poder fazer esse projeto ou aquele. Busque no coração de Deus. É por esse motivo aqui que eu estou falando que muitas pessoas se desviam, se decepcionam com Deus, usam a oração da fé, usam toda a sua fé, oram, jejuam, fazem tudo que a Bíblia manda, menos seguir a orientação de Deus, daquilo que é a verdadeira direção para a pessoa. Temos que estar constantemente buscando, irmãos, constantemente, Senhor, os meus planos, desfaz eles, a minha agenda, o Senhor é o dono, você tem coragem de dizer isso? Você é o dono da minha agenda, me muda para lá ou para cá, para onde o Senhor quiser. Não é porque você fez o plano que vai dar certo. As pessoas fazem o plano, oram, buscam, jejuam. Deus não dá o amém, não bate o martelo naquilo, porque Ele não tem compromisso com aquilo. A Bíblia diz que Ele tem compromisso com a sua palavra. Com a sua palavra. Jeremias 1,12, parte B. E a sua palavra diz que Ele escreveu todos os seus dias decretados num livro, antes que nenhum deles existisse. Você vai querer viver aquilo que Ele planejou para você, ou que você planejou para você mesmo. Já vi pessoas orando por algo ou por um trabalho incessantemente, queria aquilo apaixonadamente, lutou. Lá na frente a gente vê o quê? Decepção. Cadê Deus? Orei pela fé, oração da fé não é isso.
A oração da fé só existe se ela for embasada numa promessa bíblica ou numa promessa de Deus direto para você. A pessoa faz a oração da fé, vai no monte, ora, jejua, busca com toda a força, e não é isso. Não é uma questão de convencer Deus de fazer a sua vontade. É uma questão de buscar nos caminhos dele. Não peça para Deus ungir os seus caminhos, ande nos caminhos dele que já são ungidos. Princípio milenar. O seu sonho, o seu crescimento, a sua prosperidade, você alcançar grandes coisas, tem que ter a ver com pessoas, tem que ter a ver com Deus. Se o seu sonho, a sua prosperidade, a sua vitória, o seu crescimento não tem a ver com abençoar pessoas, não envolve derramar em vidas de alguma forma, em algum aspecto, não envolve glorificar o nome de Deus, você está completamente errado nos seus objetivos. As motivações do coração estão erradas e não vai ter o abono de Deus, o aval de Deus, a bênção de Deus. Só vai ter, isso aqui é princípio básico, princípio milenar básico, só vai ter o aval, a bênção de Deus se for algo que tem a ver com vidas, tem a ver com pessoas. Sua família prosperar, show, tem que prosperar junto vidas, o reino tem que crescer junto. Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras em vós, tudo que me pedirem vos será feito. Tudo que pedirem, porque seu coração está no reino. Está no reino. O coração de Deus está batendo na mesma frequência que o seu. A vontade do coração dele está no seu. Eu e a minha esposa, a gente ora muito assim. A gente pede isso muito para Deus. Muito. E eu ensino isso muito. Uma das coisas que eu estou sempre repetindo, sempre tocando nesse assunto de alguma forma, numa pregação que pode não ter tanto a ver com esse foco, mas eu volto nisso. Né? De você ter um coração rendido à vontade dele. Senhor, imprime os seus sonhos no meu coração. A gente começa tem coisas que Deus falou comigo, irmãos, e que eu não contei para ninguém. Deus falou comigo esses anos orando para Deus fazer a vontade dele. Qual que é a vontade dele? Me coloca no centro do querer, no centro do rio de Deus, no centro da vontade dele. Tira o que tem que ser tirado da minha vida, tira as coisas que me fazem perder tempo e me coloca só na sua vontade. E eu vou pedindo isso, e aí passa um tempo e Deus fala aquilo que Deus falou esse tempo todo comigo. Deus vai lá e fala com a minha esposa. Ela chega do nada. Ela chegou do nada, outro dia falou para mim: não, amor, eu oro muito, né, para Deus colocar os sonhos dele no meu coração. Então se prepare para isso, para isso, para isso. Deus já está me falando isso. Já tem uns 8 ou 9 anos. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Quando você lê Bíblia, você descansa. Se você lê muita Bíblia, você descansa. A pessoa fica desesperada. Deus prometeu! Cadê? Entra em desespero. Se você lê Bíblia, você olha ali, Moisés, a promessa de Deus 40 anos depois, Josué e Caleb 40 anos depois da promessa que ele foi conquistar o Hermon, né? Acho que é o monte lá que foi prometido para ele, o Monte Horebe, se não estou enganado, esqueci qual que é o monte, né? E só depois de muitos anos que ele foi herdar a promessa. Abraão demorou tanto a promessa de Deus, tantos anos aos olhos dele, que ele teve que dar um jeitinho, ajudar a Deus e ter um filho com a escrava, em vez de ter o filho da promessa com a esposa, já velhos. Então as promessas podem demorar, não fazem diferença para Deus, demora para a gente, pequenininhos, seres ínfimos, finitos. O que é 1000 anos para Deus? A Bíblia diz que é como um dia. O que é demorar 20, 30 anos? É absolutamente nada. É a fração da fração, da fração da fração de 1 milésimo de segundo. Então, já passou uns 10 anos que Deus ia me prometendo algo que ainda não cumpriu, e pouca diferença fez isso para mim. Não estou ansioso, porque a gente lê a palavra, a gente vê como são as coisas. Pode se cumprir algo amanhã? Sim, Deus pode prometer algo para você e se cumprir amanhã, mas se Ele prometeu, pegou, guardou. Que demore um dia, 10 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos, como é o caso de vários na Bíblia aí. O número 40 é muito presente, significa mudança de era, mudança de estação.
com José do Egito. Ele era novinho quando viu os sonhos, já estava bem mais velho lá no Egito quando foi se cumprir. Incrível as promessas. Olha o Brunão, o comentário do Brunão aí. Estava falando isso com um amigo hoje. Olha aí, confirmação. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus por isso. Que confirmação. Agora sim eu quero ler o outro provérbio no capítulo 16. Há sonhos que podem te matar. Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. Deus vê lá na frente. O não de Deus é uma bênção. Ontem, eu estava com um rapaz, e esse rapaz, ele estava desesperado, nem sabia que eu era crente. Precisava falar no telefone, desesperado com a namorada, eu preciso, eu tenho depressão, eu sou ansioso e tal. Eu falei, não, cara, Deus vai te honrar, pode usar aqui, eu vou te pagar, não precisa me pagar, faz a ligação, pode demorar o tempo que for, liga aí e tal. E cara, começou a falar da vida dele pra mim. Nossa, eu tô mal, não sei o que, vontade de morrer. Eu falei, não, Deus é maior. Comecei a falar da palavra para ele e tudo mais. E conversamos um bom tempo. Ele falou que há bastante tempo ele era um cristão. Ele estava noivo de uma moça e a moça deixou ele de uma forma terrível com outro cara, já estava com outro cara. Quando viu, estava casado. O cara noivo da moça estava noivo. Aí alguém falou para ele, ela casou. Olha aqui nos stories, olha aqui na rede social. Ela casou ontem. A minha noiva casou? Casou. Então, ele saiu da igreja, ele ficou decepcionado. É isso que eu estou falando aqui. Agora que eu nem tinha percebido isso, eu podia ter colocado isso aqui escrito da minha palavra de hoje. Agora que o Espírito Santo está encaixando as coisas, tudo a ver. Ele sonhou o sonho dele ou o sonho de Deus? Vários jovens, né? Tem algum tempo que eu não estou mais trabalhando com o Ministério de Jovens, mas por uns 11 ou 12 anos eu trabalhei com jovens. E eu sempre falava isso. Quando eles iam pedir para orar pelo namoro, eu falava assim, você quer ser feito a vontade de Deus na sua vida? E claro que eu quero, ora por mim, eu quero a vontade de Deus. Então eu vou orar para, se for o melhor, Deus separar vocês. Mas separar, colocar um na China e outro no Brasil. Se assustam. E só se for realmente uma bênção para vocês ficarem juntos. Vocês têm livre-arbítrio, vocês têm livre escolha. Eu vou pedir para Deus fazer o que, né, colocar impedimento. Se for para vocês pecarem, vocês estão indo na santidade. Quantas vezes eu vi jovens cheios da graça, cheios do Espírito Santo, namorar, sexo e acabou a igreja. Por quê? Porque o pecado é assim. O pecado, ele te afasta de Deus. A pessoa poderia então pecar, tá ali no sexo, tá ali na relação sexual pecaminosa, continuar na igreja? Alguns até continuam, mas a maioria se esfria tanto porque o pecado ele seca. Ele tira a presença de Deus, ele tira a experiência diária com Deus, a vida no Espírito Santo, a vida no óleo. Ela tira, ela faz você esquecer tudo que você viveu com Deus, faz você esquecer das promessas. Então é natural que a pessoa vai esfriando e logo já sai da igreja. Então eu oro, se esse namoro for corromper vocês, eu vou fazer oração contrária. Você quer orar o quê? A vontade de Deus ou a sua? A maioria não quer a vontade de Deus. Quer a dele, tá afim demais daquela gata. E a menina tá afim demais do rapaz lindo, gatão. Não quer saber de Deus. Quer saber do seu. Qual é a sua vontade? A sua vontade é a sua ou é a do coração do Pai? Que o centro do seu coração seja o centro do coração do Pai. Algumas coisas podem levar à morte. Esse rapaz que eu dei o exemplo, eu falei para ele, hoje você tem condição de compreender. Ele reconciliou com Jesus. Eu falei, hoje você entende que Deus te deu um livramento. Ele falou, cara, minha família é toda cristã. Eu falei, tá vendo? Vocês são filhos de Deus, são preciosos, são amados, são cuidados, são zelados por Deus. Você acha que Deus ia deixar um manhaca de um troço desse, me perdoe a expressão, dessa mulher entrar na sua vida? Você acha que Ele ia deixar estragar a vida de vocês, príncipes e princesas do Senhor? Ele te deu livramento. Ele te deu livramento dessa mulher. Hoje você pode enxergar isso. Que mulher? Se quer uma mulher dessa na sua vida? Na prostituição, ela estava praticando prostituição. Prostituição, né? Se a gente olhar na Bíblia, mais claramente, não é só a mulher que está lá
naquele local, cobrando tantos reais para fazer atividade sexual. Não é só isso que é prostituição, amigo. Então, muitas pessoas estão na prostituição sexual e espiritual. E a mulher toda corrompida faz isso com a pessoa, destrói o coração de outra e está com duas e já casa em cima de um outro, 2 noivados. Isso é mulher de Deus? Ela estava na igreja, mas na igreja qualquer um está, irmão. Até o diabo vai na igreja. O diabo sempre vai na igreja, irmão. O diabo sabe a Bíblia toda. O diabo está no céu. O quê? Que heresia! Ele visita o céu. Lembra de Jó? Tem outros textos também de reis, que Deus fala onde estavam todos congregados ali perante Deus, e Deus pergunta para Satanás: onde você estava, Satanás? Eu estava por perambular na terra. Outra parte lá, quem está em Reis, que os profetas corrompidos, né, estavam enganando o rei, e Deus fala, e a Bíblia diz que tinham espíritos enganadores, né? São demônios, irmãos. Todos podem ainda ver o Senhor, eles serem lançados eternamente no lago de fogo e de enxofre. Isso vai acontecer no Apocalipse, é no porvir, né? Então, ir na igreja, o diabo vai conhecer a Bíblia de cor e salteado. O diabo conhece, o diabo conhece, né? E Tiago fala assim: você crê em Deus, grande coisa, até os demônios creem e tremem na presença dele. Uau! Crê em Deus. Demônio, estou falando de demônio, tá? Crê em Deus, treme na presença do Todo-Poderoso, está diante da face dele algumas vezes, a Bíblia cita, não sei se é direto, a Bíblia não fala, não dá detalhes, mas que eles estão ali de vez em quando perante a face do Senhor, sim. São usados por Deus. O diabo é o diabo de Deus, irmãos. O diabo é o diabo de Deus. Em Apocalipse, depois que ele prende o diabo com um anjo, né? Deus não precisa não, um simples anjo prende o diabo. Lá no final, é necessário, a Bíblia diz, soltar Satanás de novo para ainda tentar muitos. Tentação, ver quem que é de Deus e quem que não é. O próprio Deus vai soltar, vai prender e vai soltar Satanás para uma última tentação nas nações. Impressionante, né? Demônios creem em Deus, tremem na presença do Todo-Poderoso, são usados por Deus, vão na igreja e conhecem a Bíblia de cor e salteado. Nem crente está tão bem assim, e os caras são condenados. Então qual que é a nossa diferença? Obediência. Lê Tiago. A diferença é obedecer, viver o centro da vontade de Deus. Esse é o resumo da diferença da fé de demônios, que os demônios também creem em Deus, e do servo do Senhor. Precisamos ter temor e direção do Senhor. Gênesis 40, versículo 9. Gênesis 40, versículo 9. Minha irmã entrou aí, Deus abençoe. Janaína, Sara, sejam todos muito bem-vindos. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho, qual é o contexto? Estou lendo sem falar o contexto, né? É quando José já foi levado do Egito como escravo, já está ali na prisão, e ali o copeiro e o padeiro são presos também, né? E eles estão ali com José. E José dá uma grande revelação do sonho deles. Continuando. Disse o copeiro: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as exprimi no copo de Faraó e entreguei a Faraó. Então José disse: essa é a interpretação do seu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo que era seu por ser copeiro. Pula para o versículo 19. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida, arte de padeiro, feita para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre minha cabeça. Então disse José:
Essa é a interpretação do seu sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Impressionante. 2 sonhos, cada um com uma direção diferente. Sabe qual que é o que era centro do coração de Deus? O do copeiro. Por quê? A uva simboliza vinho. O vinho simboliza o Espírito Santo. A forma como ele descreve o sonho, nasceu, brotou, deu flores, deu cachos. Quem que faz isso? Deus. Deus que dá o crescimento, diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Um plantou, outro regou, Deus dá o crescimento. Quem que gera vida? Então, o produto, o fruto do que o copeiro-chefe estava oferecendo ao Senhor é um fruto que vem do próprio Deus. É um fruto que vem do próprio Deus. É Ele mesmo que nos entrega aquilo que vamos entregar para a glória dele. Veja os 12 anciãos, os 24 anciãos lá em Apocalipse. Eles recebem o que a gente mais quer, né? A coroa da vida, está no céu, na glória, com uma coroa da vida, que é tão falada, essa tal coroa que nós vamos receber. O que os 24 anciãos fazem? Devolvem isso aqui que o Senhor nos deu, Senhor. A coroa da vida, que aponta para o galardão pelas nossas obras, o prêmio pelas nossas obras, é do Senhor. Nossas obras foi o Senhor que inspirou, foi o Senhor que preparou elas para nós, está escrito em Efésios 2:10, preparou de antemão. É o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor que nos capacitou, é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então essa coroa, esse galardão, não, eles falam dos merecimentos de Cristo. São para glorificar a obra de Cristo, para dizer, valeu a pena o seu esforço, para dizer, sabe aquele texto icônico? Você verá o fruto, até música, né? Do teu penoso trabalho te alegrará. Então, esse texto não é para você e para mim, esse texto é específico falando do Messias. O Messias verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Lê com bastante cuidado lá em Isaías, para você ver. Então, isso aqui é entrega. Entregar aquilo que Ele te deu, entregar para Ele. Isso é viver o verdadeiro sonho de Deus e cumprir o verdadeiro propósito, e ter o verdadeiro galardão. Isso é que realmente é tocar o coração de Deus. O fruto da vide, a uva, aquilo que o copeiro ofereceu, veio do próprio coração de Deus, veio do próprio Senhor. O próprio dízimo que a gente dá é a mesma coisa, é o mesmo entendimento. A gente está dando algo que o Senhor nos deu em primeiro lugar, como o pai que dá uma mesada. E aí o filho vai e compra um presente para o pai. De onde veio esse dinheiro? O filho agradou o pai tanto, é uma alegria, uma comoção. Mas de onde veio o dinheiro? O próprio pai que deu. Então esse é o coração de Deus. Ele se alegra em ver a gente sendo fiéis, a gente devolvendo a Ele por amor, por honra. Não por algo físico e material, porque tudo é do Senhor. Então veja como isso é lindo. Entretanto, o padeiro, ele tinha cestos de pão na cabeça. Quem que carrega cestos de pão na cabeça, a não ser alguém que queira aparecer, a não ser alguém que queira vanglória, a não ser alguém que queira reconhecimento. A Bíblia diz, quando o padeiro viu que a interpretação era boa, ele falou, agora sou eu, minha vez, eu também quero. Ele quer o quê? O que é bom para ele. E onde estavam os cestos? Na cabeça de algo que cresceu da natureza, do poder da mão de Deus criadora, como as uvas que foram criados ramos, flores, uvas, cachos. Não. Arte de padeiro, obra das mãos do homem. Então, o que é obra simplesmente das mãos do homem, não é isso que agrada a Deus. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, é Deus que vai fazer na sua vida. Por isso que tantas pessoas estão fadigadas, porque estão indo na força do seu próprio braço, do seu próprio muque, para servir a Deus, para buscar, seja no trabalho, batendo cabeça, né?
Zacarias 4,6 diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor, é na força dele. Jesus diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. É na força do Senhor, no sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo é como o vento que sopra para onde quer, ele te leva para onde, você não vê de onde ele vem nem para onde ele vai, mas apenas é guiado e direcionado. Assim somos nós. Provérbios 20, 24. Que diz, não sabemos... o Jeremias 10:33 e Provérbios 20, 24. Vamos do Jeremias, que até o outro Deus vai me trazer a memória aqui. Jeremias 10:23, eu sei, ó Senhor, que nossas vidas não nos pertencem. Não podemos nem sequer planejar o nosso próprio caminho. Provérbios 20, 24. É o Senhor que direciona os nossos passos. Então, para que tentar entender tudo ao longo do percurso? Para que tentar entender tudo? Não precisamos entender tudo. Por que, Senhor, que eu tenho que matar Isaac? Não faz sentido! Muita coisa não faz sentido para o nosso intelecto, para a nossa mente. Mas lá na frente, Deus mostra a sua grandeza, da sua sabedoria, do que Ele fez que é fora do nosso entendimento, longe do nosso entendimento. Só mesmo Ele. Só Ele. As aves comiam dos pães, comiam dos cestos. Quando você vê aves comendo, normalmente você vê a presença ali do inimigo, do diabo. Lembra de Abraão? Que ele teve um sono profundo ali em Gênesis 15, fazendo aliança com Deus, e ele colocou ali os produtos da aliança com Deus, e colocou ali animais partidos no meio, enfim, e vinham aves de rapina para tentar comer, que eram enxotadas. Essas aves querendo comer aponta para isso. Tem outras partes da Bíblia que mostram isso também. A parábola do semeador, quando a semente cai na beira da estrada, enfim, o diabo ele logo pega. Então o diabo é esse que vem e arranca e pega. As aves de rapina apontam para isso na Bíblia, de pegar a bênção, pegar aquilo que era, que era oferta. Aquilo que não é oferta para o Senhor, irmãos, muitas vezes é um prato cheio para o diabo. Muitas vezes as obras que são feitas de forma egoísta, obras de mãos humanas, não para a glória de Deus, para a glória nossa mesmo, glória do homem mesmo, como diz aquele texto, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o vosso próprio deleite, para a sua própria vanglória, para o seu próprio egoísmo. Isso é um prato cheio para o diabo. E isso é brecha, isso é portas abertas para o diabo, isso é brecha para o inimigo atuar na vida das pessoas. Obras feitas para a própria glória, não para a glória de Deus. Nossa, obra, sim, engana os olhos do homem. Você nunca vai saber, você não lê coração, eu não leio coração. É só Deus no dia do julgamento que vai virar para a pessoa e falar assim, Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino de Deus, mas só o que faz a vontade do Pai. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, fizemos muitos milagres em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, curamos enfermos em Teu nome. Mas eu vos direi explicitamente, diz Jesus, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Deus chamou essas obras de iniquidade. Pecado iníquo, permanecer no pecado de forma contumaz, isso que é iniquidade. Expulsar demônio, curar enfermo. O que está lá dentro do seu coração? É muito fácil, você liga a TV hoje. Infelizmente, existem pessoas que usam de dons espirituais, às vezes até falsos dons, às vezes de dom mesmo, de verdade, para o seu próprio ganho, para o seu próprio deleite, para o seu ganho financeiro, como diz em Tiago, que muitos mercadejarão a fé, transformarão em mercado. Assim como foi ali quando Jesus chegou nos cambistas, a pior coisa foi isso, eles estavam mercadejando a fé do povo, vendendo ali os pombos, os bois, boi cego, boi manco, vendendo qualquer um baratinho. A fé virou mercado, uma fonte de renda para os espertos. Então, isso é portas abertas para o inimigo, que as suas obras, os seus sonhos, os seus projetos, sejam para a honra de Deus, sejam sonhos do coração de Deus, sejam usados pela própria mão de Deus, que o próprio Senhor, Ele faz, Ele ministra através de você, através da sua vida. A sua vida é preciosa,
E ela tem um propósito. Você não está aqui para somar, você está aqui para multiplicar. Você está aqui para coisas muito maiores. Para coisas muito maiores, muito maiores. E é o próprio Senhor que vai fazer através de você, a despeito de você. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei nada, eu não sou capacitado, tem tantos problemas. Olha para aquela mulher que estava na prostituição também, a mulher que teve 5 maridos, e Jesus encontra com ela, teve 5 maridos, e agora o que você está não é seu. Nossa, vejo que és profeta. Ele fala, eu sou o Messias. O fluido da conversa é isso, eu sou o Messias. E ela vai e fala para Samaria, os maiores inimigos do reino de Deus, os maiores inimigos de Israel. E Jesus falou, o ungido, ele não vem de vocês, ele vem de nós, ele vem de Israel, não é de Samaria. E ela se humilha. Ela, uau, isso foi forte, foi humilhante para ela. Porque Samaria ostentava. Era uma briga para saber de onde que era a bênção. E ela se humilha, vai lá em Samaria e fala, é ele. Só pode ser, ele sabe minha vida toda. E ela ganha Samaria para Jesus. A mulher totalmente prostituída. Totalmente no pecado. Que capacitação ministerial que ela tem? Que curso ela fez? Qual seminário? Quantos os cultos que ela ia? O que ela aprendeu? O quanto que ela lia? Nada de Bíblia. Pessoa totalmente longe. Ela teve uma experiência com Deus. Ela viu a face do Senhor, foi impactada. E ganhou Samaria. O endemoniado gadareno. Endemoniado. Ele é curado e ganha Decápolis, 10 cidades. O cara não é só um neutro. Não conheço nada de Deus, não conheço nada da Bíblia, eu sou uma pessoa ruim. O cara era endemoniado. O endemoniado. No dia seguinte ganhou Decápolis. O que a Bíblia está te transmitindo, irmão? O que a Bíblia está falando para mim e para você? Basta um coração contrito. Basta um coração de servo. Deus procura pessoas que têm um coração de servo, só querem servir a Ele. Só isso. Deus procura essas pessoas. Aleluia. Não deixe seu sonho ser egoísta. Quando o seu sonho tem o propósito de mostrar aquilo que você é, colocar os pães na sua cabeça, mostrar a sua grandeza, obras de padeiro, não é bênção. Você pode fazer boas obras, você pode ter habilidades, capacitações, as melhores, que sejam as melhores, mas que sejam todas com motivação certa, para a honra e para a glória do Senhor. Se capacita mesmo, mas seja para a honra e para a glória do Senhor. Deixa Ele ministrar no seu coração. O meu pedido diário, ministra, Senhor, no meu coração aquilo que o Senhor quer que eu faça, que eu viva. Posso passar pelo tratamento que for. Admito para você que às vezes eu estou fazendo algo que eu não quero. Você está entendendo? Você entendeu o todo aqui? Porque a pessoa vai orar normalmente, aquilo que eu falei no começo da ministração, pelo sonho dela, o que ela quer, o meu, o eu, o tal, é o sonho, E se Deus te colocar em algum lugar que você não quer? Que você não é bem quisto? Você não vai ser popular? Você não é, enfim. Por exemplo, o ministério de intercessão, poucas pessoas querem ou ninguém. Normalmente esses ministérios morrem. Sabe por quê? Porque a pessoa não recebe glória. Ela está fazendo toda a diferença. Nada muda mais o ambiente e nada muda mais o reino do que oração. Nada. Então as pessoas estão lá orando, tendo um impacto gigante aos olhos da palavra de Deus, das promessas de Deus, só que aos olhos humanos não. Está lá orando dentro do quarto. Quem recebe glória, quem tem glamour, é o pastor que está pregando, é o irmão do louvor, pessoa daquela voz linda, baterista, Quem recebe glamour, holofotes, visualização são esses. É o pregador, é o pastor, é quem está no louvor, é quem sobe lá em cima. Então quem está lá não é visto, por isso que morre, por isso que poucos aguentam muito tempo o ministério de intercessão. Para quem é chamado, tem revelação demais do reino de Deus. Tem que ter revelação demais do reino de Deus. Tem que ter o Espírito Santo demais na sua vida.
sabe? No trabalho também, você vai ter um trabalho, imagina, Deus te colocar num trabalho, você não é reconhecido. Lembra do cesto na cabeça? É o que? Reconhecimento que você quer? Não é reconhecido. Um trabalho tal. Imagina Deus te faz passar por caminhos que você não quer? Ou você quer a sua vontade? Vitória a todo custo. Alegria a todo custo, que é a pregação do diabo para esses tempos. A pregação do diabo para esse século. Seja feliz ou morra tentando. Né? Com aquele nosso... Eu acho que eu não posso falar isso, cara. É tão famoso, eu sou processado. Acho que alguns já entenderam. É perto disso. Seja feliz ou morra tentando. Seja próspero ou morra tentando. É algo perto disso, mas eu não vou citar. Como discernir se o seu sonho é para a glória de Deus e para a vontade de Deus? Hebreus 4:12. Estou indo para o final. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. É apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Discernir alma e espírito. Marina, seja bem-vinda. Aquilo que é de Deus na sua vida, você pode saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é, pela palavra. A palavra de Deus, o que for bíblico, por isso que a gente tem que conhecer a palavra. Meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Meu povo morre porque lhe falta conhecimento. Diz a palavra de Deus, em Oséias 4:6. Então a palavra discerne o que é de Deus do que não é. Irmãos, tem de tudo, a gente vê de tudo. Pessoas orando, estou orando para ver se é para eu me casar com aquele homem. Que homem? Aquele. Mas ele é casado. Ah, mas eu estou orando. Eu estou orando a Deus. Deus falou no meu coração. Eu senti aqui, ó, bem no fígado. Bem aqui embaixo, eu senti bem aqui. Já viu o crente falando isso? Tem alguns que não são evangélicos que estão aqui, né? Então, o crente às vezes fala isso, irmãos, infelizmente. Ele falou, eu senti aqui, ó, bem aqui, você senti aqui, ó, bem aqui. Eu não entendo muito bem, às vezes comeu alguma coisa, eu sei lá. Mas eu sei que o Espírito Santo, ele fala de 2 formas. A primeira é na palavra. É a primeira que nos dá direcionamento, é a palavra de Deus. Deus nunca vai te dar uma revelação, vai te inspirar algo que não for bíblico, nunca. Ele não vai contra a sua palavra. Ele é fiel e zeloso para cumprir a sua escritura, a sua palavra. Jeremias 1:12, parte B. Fiel e zeloso. Outra forma é inspiração interna. Sim, Romanos 8:14, né? Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus, então ele pode dar uma direção, ele pode falar ao seu coração, ele pode falar poderosamente, pode mandar profetas para confirmar aquilo. Sempre vai ser algo bíblico. Nunca vai ser algo que contradiz as Escrituras. Nunca Deus vai te falar, divorcia, bate naquela pessoa. Nunca. Sempre vai ser escriturístico. E sim, ele pode direcionar. Essa é a segunda forma. Coloca na ordem certa. A primeira é a Escritura. Ela é a maioral. A maioral é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. É a grande profecia inspirada, a grande palavra inspirada. Depois você pode ter realmente direções de Deus específicas para a sua vida. Oração, jejum, uma busca pelo Espírito Santo, ele pode sim te direcionar. Falar através de profetas. Confirmar através de outros profetas. Já vivi isso na minha vida. 2, 3, 4 pessoas falando as mesmas coisas. Pessoas de estados diferentes, de regiões, né, de fora de Belo Horizonte, de cidades diferentes, falando a mesma coisa, específico. Deus é tremendo quando ele faz isso. É tremendo. É lindo você ver o poder de Deus assim. Mas, é óbvio, vai ser sempre muito dentro das Escrituras. Então, isso, direção escriturística, inspiração, vai te direcionar. Aquilo que é de Deus, aquilo que é sonho de Deus na sua vida, aquilo que não é. Vou te dar uma dica sobre inspiração. Ore em línguas, se você é batizado no Espírito Santo. Se não é, ore, busque. E ore oração neutra. Não deixe seu coração ficar partidário. Senhor, me abençoa nessa área. Senhor, por favor, Pai, abençoa. Ô, Pai, levanta nessa área. Não, ora neutro. Ora neutro, Senhor, se for da sua vontade, derrama. Mas derrama com todas as tuas bênçãos. Agora, se não for, seja feita a tua vontade, como Jesus fez. Seja feito o teu querer, a tua vontade. Como Jesus fez, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que pena, seja feito o teu querer, então, a sua vontade.
Eu falo, se é da tua vontade, Senhor, fecha isso na minha vida, fecha essa fase, fecha totalmente. Agora, se a bênção do Senhor está aqui, Senhor, levanta. Senhor, abençoa, prospera, toca meu coração, inspira meu coração, me fala a respeito dessa área, desse ministério, desse trabalho, isso é para mim nesse momento. Às vezes é o tratamento dele nesse momento, né? Então, quando você busca ir na oração neutra e na oração não partidária, o tempo é seu amigo. O tempo, porque aquela paixão fogosa do coração, nossa, isso aqui é tudo, vem até idolatria junto. Lutero fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Irmãos, ídolo não é só a imagem esculpida, não. Ídolo é muita coisa. A Bíblia é muito clara. Sabe o que é o nosso problema? Nós somos pós-modernos. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Nossa, aqui, ó, estou falando com pessoas que buscam a Deus. Tem pessoas aqui que estão buscando o Senhor, né? Sejam evangélicos, sejam católicos, sejam que não professam nenhuma religião. Pessoas buscando a Deus que estão aqui. Eu estou falando a palavra de Deus. A gente é muito pós-moderno. O modernismo tem muitas falhas em largar a espiritualidade completamente e só na razão. O homem achou que a razão ia elevá-lo a um patamar gigante, iríamos conquistar o universo pelo crescimento desse racionalismo, somos o máximo que já existiu. Isso é o modernismo. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, muitas atrocidades, e o grande sábio humano se mostrou um terrível. Daí que veio a queda da modernidade, veio o pós-modernismo, com Nietzsche, com Sartre e outros que vêm como pós-modernismo, e o pós-modernismo ele vem niilista, mostrando que nada tem sentido, nada presta. Então o que eu quero dizer com isso? O modernista, pelo menos, ele tem uma grande vantagem. Antigamente, você mostrasse assim na escritura, olha aqui, se você não coloca Deus acima de tudo, você está adorando pessoas. Paulo mostra muito isso aos Coríntios. Uns são de Paulo, outros são de Apolo. Isso é um dos maiores idolatrias do evangélico. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Colocou todo mundo no mesmo patamar. A idolatria é gigante. Idolatramos dinheiro, idolatramos filho, idolatramos esposa, idolatramos pregadores, idolatramos pastores, idolatramos tudo. Porque o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Ele é uma fábrica. Antigamente, se você mostrasse um texto, talvez um específico de imagens de esculturas, você fosse ali em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, eu sou o Senhor teu Deus, não farás imagens, adorarás o Senhor teu Deus, somente Ele fará culto, dará culto. Não farás imagem de escultura de algo santo visto no céu, na terra ou debaixo da terra, não se dobrará perante ela, a elas não dará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, eu amaldiçoo até a terceira e quarta geração, mas abençoo infinitas gerações. A pessoa via isso e falava, uau! E você completava, vira a página, Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é meu nome, minha glória, pois eu não divido com outrem, não permito adoração, imagens de escultura. A pessoa ficava virada com aquilo. E ela ficava virada com aquilo, e meditava, e remeditava, e remoía aquilo ali, não deixava a pessoa dormir. O mesmo vale para o evangelho, que eu quero trazer para os dois, para todos nós, porque somos fábrica de ídolos. A gente não remoe aquilo que Paulo fala a respeito da idolatria, e o tempo todo tem panelinhas na igreja e tem partidarismo. O tempo todo. Na igreja que eu congrego tem, né? Eu já fui pivô disso, infelizmente, eu não queria, mas as pessoas elas vão, algumas um pouco mais para o Luiz, outras um pouco mais para o outro pastor, e fica esse partidarismo, essa idolatria horrível. Seja uma idolatria, seja outra, a culpa é do pós-modernismo. A gente lê a Bíblia e nada é absolutamente o certo. E tá bom. E tá bom do mesmo jeito. O pós-modernismo, ele acredita em tudo. E tudo tá bom e nada se prova efetivo. Nada é absoluto. Não é absoluto. Não é absoluto. O esoterismo cresceu gigantemente, acredita-se numa pedra, num copo d'água, a astrologia cresceu grandemente, né? A crença no zodíaco, e você lê a Bíblia, junto com a Bíblia lê outras coisas também, e tipo assim, se tiver algo na Bíblia ali que não tem muito a ver com você, o pós-moderno, ele é bom nisso, né? Me veio uma pessoa aqui na cabeça e deixa pra lá, a pessoa é
realmente cristão com tudo, mas tem uma parte do ensino bíblico muito forte, com bilhões de versículos em cima, que a pessoa não quer, porque faz mal para ela. Pega bem no pecado dela, fala, eu não creio nisso daqui. Esse é o pós-moderno. Ele tira, porque o absoluto não existe algo absoluto. Então aquilo que me dói, eu não quero. Se, por exemplo, eu quero ser vulgar, eu quero expressar minha sexualidade para esse pecado, a pessoa não vai estar nem aí para todos os textos que vão dizer, sem santidade ninguém verá o Senhor. Se olhar para uma mulher do outro com a intenção de ficar com ela, de possuí-la, você já prostituiu no seu coração. E os adúlteros, os homossexuais, afeminados, sodomitas não herdaram o reino de Deus. Você pega todos eles e ignora. E você vive um cristianismo quase completo, ignorando uma base. Tiago fala lá, se você não matar, mas se você roubar, você pecou do mesmo jeito. Você quebrou a lei do mesmo jeito. Então, o nosso problema é ser pós-moderno. E essa pessoa, um cristão tremendo, que eu estou dando exemplo, e não aceita. Por quê? Porque não quer. Sabe quando você pega a Bíblia e você não aceita certos textos? Você prova que não é o seu Deus. Se a Escritura manda em você e quebra você em dois, e te confronta, e te arrebenta, e te mói, e te obriga a mudar, o Senhor é o seu Deus. Se você ler a Bíblia e aquilo que está de bom tamanho, que passou no seu filtro, eu conheço tantas pessoas assim, meus amados, ai meu Deus, passou no seu filtro, você fala amém, aleluia, sai até uma rajada de línguas, e ali você está, uau, é isso, glória a Deus, uau. Aí você chega no texto que não passa no seu filtro, que pelo seu caráter e pelo seu juízo do que é o certo e o errado, quem mandou Adão e Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora, não passou no seu filtro no que é o bem e o mal, você diz, não com essas palavras, mas diz, Deus está errado, eu estou certo. Ninguém fala desse jeito. É impressionante. Eu confrontei a pessoa. Eu confrontei esses dias para trás. Falei, olha, me desculpa, mas Deus não é o seu Deus. Você é o seu próprio Deus. Porque no texto que é aprazível para você, não cansa a sua beleza, não tira o seu dinheiro, não mexe no seu bolso, não mexe na sua fraqueza, você não tem que parar de pecar, você faz o que te bem entender, esses textos você aceita. O que te fere, o que tem que tirar você da sua zona de conforto, você tem que abrir mão do que você acredita, do que os seus pais, os seus avós, seus bisavós, do que a sua família acreditava, você tem que abrir mão de tudo, por causa de Deus. E se você não abrir mão, é porque o seu Deus ainda é você, não é o Senhor. Eu termino com isso, irmãos. Escute a voz de Deus daquilo que Ele quer para você. Não deixe que aquilo que você pensa, aquilo que você coloque em primeiro lugar, tire o centro da vontade de Deus da sua vida. Não deixe que o seu pensamento, a sua cosmovisão caída, somos caídos em essência, não deixe que a sua cosmovisão caída tire aquilo que a palavra de Deus nos mostra que é a realidade. Jesus sempre disse, está escrito. E alguém vinha falar com ele, o que o Filho de Deus falava, o que o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra falava, está escrito. Vistes o que foi, lestes o que está escrito? Está escrito, está escrito. Quantos textos tem na Bíblia assim, irmãos? Quantas passagens tem assim? Está escrito, está escrito, está escrito. Nós somos esse povo. Nós somos o povo que não vai olhar o que eu acho que é o certo. O que a cultura, o que a família, o que a doutrina de homens, o que eles falaram, não tem comparação com o peso da glória daquilo que está escrito. Aquilo que é do Senhor para a minha vida, aquilo que é do Senhor para a sua vida. Que a gente possa abrir mão, que a gente possa abrir mão de tudo pelo Senhor. Finalizo com isso. Abra mão da sua própria vontade, do que você acha que é certo. Do seu sonho, como uma mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus.
E os discípulos disseram: nossa, mas esse vaso de alabastro é caríssimo, poderia ter sido dado aos pobres. E logo o narrador ali de João fala: não, isso é porque quem falou isso era Judas, é porque ele pegava da bolsa, ele não teve um coração assim tão nobre. E o que ela fez foi muito mais do que dinheiro. Na cultura de época, as mulheres juntavam ali o alabastro num vaso para ajudar, para corroborar nos custos de uma nova vida, de um casamento, de um matrimônio. Aquela mulher, Maria Madalena, era uma prostituta. Quando ela quebra o vaso de alabastro, isso fala muito dela. Isso fala profundamente do coração dela, da vida dela, de quem ela é, das intenções dela. Não é só uma prostituta, é alguém que quer sair dessa vida. É alguém que tem um sonho, é alguém que quer casar. E aquela prostituta abriu mão de tudo para honrar e glorificar Jesus. E aí Jesus diz: onde for pregado o evangelho, essa mulher vai ser lembrada pelo que ela fez. Você entendeu agora a profundidade disso? Deus nunca falou isso antes, com ninguém. Ele fala duas coisas icônicas na Bíblia. Uma, Davi, homem segundo o coração de Deus. Isso deixa a gente doido. Isso faz a gente pensar. Isso faz a gente correr atrás e estudar loucamente quem é Davi, por que isso, como é. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Só tem duas dessas na Bíblia. Tem essa de Davi e tem essa da mulher do vaso de alabastro. Será que você entende isso? Simples. Abrir mão do seu eu para glorificar Deus e entregar tudo para Ele. Muito maior será o seu galardão. Muito maior. Coitada da pessoa que fala, irmãos. Abre mão de tudo. Tudo bem, Deus ele oportuniza essa possibilidade de você abrir mão de tudo por Ele. Isso é nobre, isso testa o nosso coração. Como Ele fez com Pedro na praia. Primeiro, Pedro não tinha nada, era um pobre, não pescou nada, o coitado, miserável. Aí Deus vai dar a pesca milagrosa, ganha na loteria. Assim que ele ganha na loteria, Jesus fala: agora me segue, deixa tudo e me segue. Ele não chama Pedro para seguir antes de fazer Pedro ganhar na loteria, porque não teria nada para abrir mão por causa de Jesus. Podia ter chamado antes, me segue. Agora o cara vai seguir por quê? Falido, não deu em nada na vida, não tem nada pior. O que eu perco com isso? Pela lógica, vamos lá, já não está dando nada certo mesmo? Não. Você vai seguir por amor. Entenda? Teste no coração. Tá? Entenda com cuidado que isso é um grande teste, profundo teste no coração. Deus sempre faz isso. Sempre faz isso, igual Pedro. Dá a pescaria milagrosa, agora sim, me segue. Quer deixar tudo e me seguir? Isso é grande, isso é nobre. Mas isso é teste de coração. Repito, coitado daquele que fala: deixei tudo pelo Senhor. Não entendeu nada. Não entendeu nada do reino de Deus, da grandeza do Senhor, do ministério que é servir ao Senhor. Como Billy Graham entendeu muito bem quando queria ser reconhecido para ser o presidente da República dos Estados Unidos. Ele falou: não vou me rebaixar isso. Eu sou ministro do Rei do Universo, do Criador das estrelas e do mar. Eu vou me rebaixar a presidente da República, da maior nação do mundo? É claro que não. Ele entendeu. E as pessoas não entendem. Larguei tudo. Às vezes era um emprego, ganhava 5 mil contas. Às vezes era um curso, uma faculdade que fez. Deixei de ser, sei lá, médico para... Você deixou o lixo do lixo do lixo para viver a glória da glória da glória. Do favor imerecido que você não merece. Nunca poderia ter. Nunca teria condição de fazer algo para conquistar isso. E recebeu. Ainda fala: eu abri mão. Abri mão de nada. Que a gente entenda as grandiosidades que Deus tem para nós. Que a gente seja como a mulher Maria Madalena, que quebra o vaso de alabastro. Abra mão da sua cosmovisão. Abra mão da sua cultura. Abra mão de tudo para viver a palavra de Deus. Abra mão até dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Peça, Senhor, coloca os seus sonhos, queima de alegria, de felicidade, de gozo. Eu quero viver isso. Nossa, eu vou viver isso na minha vida. Peça para Ele queimar o seu coração pelos sonhos dele. Amém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Querido Senhor, nós te adoramos nessa noite, nós te bendizemos em nome de Jesus. Nós queremos clamar ao Senhor, Pai, para que venha o teu reino sobre nós e seja a tua misericórdia, Senhor. Venha o teu reino, seja a tua misericórdia, Senhor. Nós não entendemos o caminho, nós não compreendemos, Senhor. Nós não compreendemos o caminho, mas nós confiamos no nosso guia.
Guia nossos passos, Senhor. Não vou pedir para entendermos. A Tua palavra diz que é o Senhor que direciona nossos passos, então para que tentar entender tudo ao longo do caminho? Não temos que entender, temos apenas que crer. Então, Senhor, apenas nos coloque no centro do Teu coração, no centro da Tua vontade. Direciona a vida, Senhor, desses queridos que estão aqui assistindo, seja online, seja ao vivo, o que eu quis dizer, seja depois pelas redes sociais. Abençoa, não há distância e não há tempo no reino de Deus. Abençoa essa pessoa que está aqui assistindo, Senhor. Imprime o Teu sonho no coração delas, Pai. Eu sei que é duro, mas temos que abrir mão do eu. Eu sei que dói, mas temos que abrir mão da nossa vontade, da nossa cosmovisão, daquilo que cremos já está encrostado há décadas em nós. Senhor, nos ajuda. O Teu Espírito Santo tem poder, porque a Tua Bíblia diz que a palavra esmiuça a penha, a palavra quebra a rocha. Senhor, quebra a dureza cultural pós-moderna que está encrostada em nós. Quebra a dureza do nosso coração, Senhor, que possamos viver o centro da Tua vontade, do Teu querer, o centro do Teu propósito em nossas vidas, Senhor. O centro do que o Senhor sonhou desde o ventre da nossa mãe, que cada um aqui possa viver abundantemente esse sonho e viver o melhor do Senhor para a vida deles. Assim eu oro pelos meus irmãos, assim eu abençoo a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Irmão, Deus te abençoe, irmã, Deus te abençoe. Vá em paz, fica na graça, fica na paz. Nos vemos em outras terças aqui com outros professores e comigo também a cada 15 dias, né, na Escola Bíblica Dominical também. Deus te abençoe, em nome de Jesus.